uns 5 minutinhos e a gente já começa. Vou mandar agora. Vou mandar agora. Vou mandar aqui pro Brandão e vou mandar pro Bernardo. Vamos ver como é que tá aqui. Só dar uma conferida pra ver se o áudio tá saindo. Acho que o áudio de vocês dois tá aberto, né? Só pra garantir. Deixa eu ver. Acho que o seu não tá. Vê se tá em compartilhar áudio sempre. Acho que o seu não tá. Vê se tá em compartilhar áudio sempre. Acho que o seu não tá. Vê se tá em compartilhar áudio sempre. Acho que o seu não tá. Vê se tá em compartilhar áudio sempre. Entrou no loopzinho. Entrou no loopzinho. Entrou no loopzinho. Pessoal que vai chegando aí já vai confirmando se o áudio tá bom. Vocês estão ouvindo o Brandão e o, o Bernardo. E aí, agora tá saindo? Tá tudo certo aí? Tá saindo, certinho. Pronto, beleza. Dando aquela divulgadinha. Show, 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 vambora. O pessoal já tá chegando. Agora vamos deixar então o papo solto para o pessoal já ir se esquentando aí, porque basicamente, rapaziada, aqui que a gente vai fazer esse primeiro episódio aqui que a gente vai considerar como o primeiro episódio aí do desse podcast que a gente tá testando, né? A ideia é basicamente a gente bater um papo com o Bernardo e com o Brandão, dois pilotos técnicos, um no DualShock e outro no volante, dois pilotos que eu tenho uma admiração muito grande aí, que cederam um tempinho pra gente poder bater um papo hoje. Só deixando aberto aqui, o Bernardo acabou de perder a P1 no top, no ranking, mas olha o temporal que tá fazendo, 1:45,765. O pessoal tá sofrendo para sair da casa de um 46. Então tudo que é abaixo aí de 46 já deve ser louvado, né? O Bernardo tá aí pra falar com a gente já? Fala comigo, mestre, chefe dos chefes. Você que é um piloto aí de DualShock, quer dar vamos dizer assim, um pré-briefing aí do que foi essa volta, o que foi esse temporal aí? Ou seja, 800 quilômetros para virar uma volta de 6, vamos dizer assim, né? 6 quilômetros. Três horas de treino para virar uma volta de 1 minuto e 45 segundos. Caraca. Tem que ter uma dedicação aí. Então a gente já tá aí de carona com o Bernardo aí, vamos ver a volta dele. Vamos ver por enquanto sem nenhuma telemetria, vamos ver tudo limpo. Controle do Corvette também sensacional, né? Olha.
pessoal tá pedindo só pra subir um pouco o volume só. Pra mim aqui ficou melhor. Só confirma pra mim, o Bernardinho, se o seu compartilhamento de voz tá em sempre permitir. Ai, não deu tempo de segurar o replay. Só pra confirmar se tá sempre em compartilhar áudio sempre. Que acho que o pessoal não tá te ouvindo lá. Por sinal, vou falar com o pessoal aqui no chat. Boa noite, Maquiléo Martinez também já tá no chat. O Vitor Bussato. Boa noite, Pronto, acho que eu família. arrumei aqui. Acho que eu arrumei. Vamos ver. Vitor Bussato. Boa noite, família. Agora sim, agora tá perfeito. Show demais. E cara, a diferença de tempo do seu pro Crono é uma mixaria, né? Ah, tipo, sei lá mais ou menos o que eu posso dizer. É um tiquinho só. Porque o GTR, tipo, quem tem a mão dele, ele tem mais curva que o Corvette, que eu cheguei a ver isso. Porque eu corri com ele numa diária aí. Nas curvas ele chegava no meu carro, só que na reta o Corvette ganhava. Então eu acho que ele ganhou esse tempo aí mais no setor sinuoso. Mas isso também a gente pode considerar por questão de ser um carro aspirado, um V8 versus um V6 turbo. Também o carro ser leve, ter ali a questão da retomada mais forte. Olha, na minha opinião, a retomada do Corvette é bem mais bruta do GTR, porque o GTR, quem pilota com ele sabe que ele é um pouco caríssimo. E é aquilo, é questão de controle, né? E eu acho que isso não tem muita relevância não. Só em algumas outras pistas que o carro faz alguma diferença. E agora a gente já tá aqui na câmera, na Chase Cam, na câmera de terceira pessoa aqui, vendo. É uma informação muito importante para quem tá correndo de Corvette, que eu vejo muita gente cortando o giro lá em cima, né? O ponto certo de cortar o giro do Corvette é ali em cima do número da marcha, né? Ali dá quantos giros? Dá 6.900, é isso? Bom, exato assim eu não sei te dizer, mas o giro para passar a marcha do Corvette é acima do número da marcha, pois acima disso o carro começa a perder o torque do motor. Aí ele tem que passar a marcha antecipada. É que ele começa a jogar, teoricamente, combustível fora, né? Sem necessidade, ele não consegue extrair o máximo do motor. Olha, falando desse jeito aí, é mais ou menos, porque fazendo a marcha antecipada ou não, teoricamente vai gastar o combustível mais ou menos igual, mas estourando mais, talvez gaste mais. Eu não sou muito de usar esse carro, eu só usei mais nessa pista aí, porque eu uso mais o Supra. E como o Supra também né, nesse modelo. É mais ou menos desse modelo, então para economizar com esse carro é recomendado, né? Tipo, por outros pilotos, que é usando o mapa e também o short shift, que é trocando marcha mais antecipada ainda. Posso dar meu pitaco agora? Agora pode soltar o verbo aí. Então, aí eu vou puxar um pouquinho da engenharia, cara. Entendeu? Para esses pontos. Vamos lá. Primeira coisa é que o Corvette ele tem um motor maior, né? É um V8. Sei lá, nem lembro direito qual é a cilindrada do motor, mas ele é bem maior. Já o Supra já é um motor menor, 6 cilindros. Entendeu? Então a tendência é que, de modo geral, o Corvette ele tenha um consumo de fato maior. Entendeu? O ponto de troca de marcha dele é realmente ali, entendeu? Porque é bem próximo do pico de potência. Não sei se a galera aí tem o costume de ir lá em configurações, né, onde
você faz setup do carro, por exemplo, e você olha a curva de torque e potência do motor. Aí, o que se aconselha a fazer para tentar descobrir o ponto onde você vai trocar a marcha do carro? Sempre olhar aquela curva e ver a linha azul de potência. Uhum. De potência. E olhar Duvido que alguém logo. faça isso. Então, aí você olha onde está o pico. Entendeu? Olha mais ou menos onde está o pico. Tenta estimar um pouco, porque o problema ali é você conseguir estimar exatamente o ponto Do onde esse RPM. valor vai valer, entendeu? Mas aí depois você faz isso, você dá uma olhada naquela curva, entendeu? Mais ou menos vai ser próximo de 6.800. Se você tem a escalazinha lá embaixo de 1.000 a 7.000, por exemplo. Entendeu? E aí você vai depois, você pode colocar na câmera de primeira pessoa e aí você consegue comparar, entendeu? O indicador do UD aí, da barrinha, com o giro. E aí você consegue ter já uma noção de que marcha passar. No caso do Corvette é justamente nesse caso, entendeu? Onde o Bernardo está usando. E se você esticar mais a marcha, cara, você percebe que o carro meio que não vai, entende? A velocidade que ele vai conseguindo ganhar vai diminuindo. É muito procedimento do Corvette. Então não adianta muito você esticar mais a marcha, porque aí você vai estar só realmente queimando combustível. Entendeu? Queima combustível a mais. Isso aí realmente acontece com uma série de questões que até nem compensa detalhar, entendeu? Dimensionamento de componentes do motor, Uhum. enfim, uma loucura aí que o Gran Turismo consegue até simular bem nesse ponto, entendeu? E aí você só vai estar queimando combustível à toa. Isso porque, além disso aí, o Corvette já é um carro que, por si só, acaba gastando bastante. Por isso que o Bernardo falou que normalmente você consegue usar bem com esse carro é fazendo short shift e usando o mapa. Então junta o mapa e junta ali o short shift, ele consegue ter ali uma performance semelhante a outros carros, mas aí a gente entra naquela conversa de ser um aspirado versus um turbo, né? Também ser um motor maior. Na questão do aspirado e do turbo, no Gran Turismo, o que acontece é mais em relação ao torque no momento em que você acelera. Se vocês perceberem, na hora que você começa a acelerar, na hora que você começa a reacelerar o Corvette, que é um carro aspirado, ele tem uma reaceleração bem mais forte, mas é muito suave, entende? Não é como no caso do GTR, que quando você dá pé, ele sai de traseira de um modo muito agressivo, a ponto de você perder o carro facilmente. Aí a questão do turbo entra mais ou menos nisso aí, entende? Sem contar também outras questões gerais do carro, né? O peso, a distribuição do peso, enfim, que isso aí interfere muito. E lembrando que o Corvette é um carro equilibrado nesses termos, né? De ser um carro equilibrado e tudo mais. O Corvette, ele tem uma característica bem... No geral, ele é um carro muito equilibrado. Por exemplo, quando você pega as duas milésimos lá, as duas curvas de milésimos, acho que é isso, né? Logo, aquelas duas curvas para a direita, depois da segunda chicane. Ele tem uma leve tendência de sair de frente. Isso aí é muito bom, porque você consegue ter o carro um pouco na mão, apesar dele sair um pouco de frente, entendeu? Bom, no geral é isso. E aí, quanto ao balanceamento de freio, é nesse ponto que ele pode pecar um pouquinho. Quem tem a tendência de usar muito freio atrás, ele é um carro também que fica muito sensível na questão do balanceamento de freio, entendeu? Se você jogar muito freio para trás, cara, pode ter certeza que é um carro que Que você vai vai sofrer, ele vai sofrer. ficar difícil de segurar, né? Isso. Principalmente na frenagem, só na frenagem. Em seguida e depois, é claro que você Só uma tem pergunta, um ô comportamento. Bernardo, você tava usando qual balanço de freio? Dois pra frente? Eu nessa volta não, foi dois traseiros. Dois traseiro. Eu usei dois traseiros pro carro embicar naquelas duas curvas que o Brandão tava falando, que é aquelas duas. Nascari? Aquelas duas seguidas pra direita.
Porque você segurando um toquinho assim no freio, o carro dá uma jogada assim de frente e assim consegue você ganhar um pouquinho mais de tempo. Aí você consegue acelerar um pouco antes e ganhar mais tempo ainda. Ah, entendi então o ponto. Aí agora que a gente tá colocando uma volta do Drifter, americano que tá correndo de F1, né? Que é um carro que também ele chama muita atenção nas retas. É, só para deixar aqui de ilustração a diferença do Corvette pro F1, né? Que o F1 também é um V12 pesadinho e tal. Já é mais duro na questão das curvas, mas ele ganha nas acelerações, né? Nas retas. Então esse carro é, é aquilo, né? É questão de costume de pilotagem. Como o Drifter, ele assinou com esse carro, então ele já está um pouco mais acostumado, entre aspas, com o carro. E assim ele tem a tendência de conhecer mais ele, os pontos de frenagem e tudo mais, até o balanço de freio, porque como ele é um carro MR, a tendência é usar o freio dianteiro. Uhum. E como esse carro geralmente, como dizem, não tem freio, normalmente usam ele nessa pista menos 4 ou menos 3 para ele conseguir virar e também frear. Caramba, menos 3, velho. Pra segurar. E Para você usando o segurar aquele Corvette com tudo. dois pra trás. Eu tava virando volta com ele um pra frente. Pra ter ali Então, mais eficiência de freio. Então, esse negócio de freio dianteiro em carro FR é meio relativo, porque na pista em Sardenha, que teve na Manufacturers na primeira temporada, na última etapa, alguns carros, tipo o Mercedes, por exemplo, a gente usava o freio tipo menos um ou menos 2 na saída de reta, para ele conseguir frear mais dentro e conseguir fazer a curva na mesma velocidade com o freio para trás. Porque se você joga freio para trás com esses carros, o ponto de frenagem é outro. Aí você tem que frear um pouquinho antes para conseguir acertar o apex da curva. E basicamente você tava freando ali na casa da plaquinha de 150 metros, né? Não, eu freava mais na placa de 100, se você Mais na chegar a placa de ver. 100. Aham, é que quando eu comecei a frear o carro, eu soltei o acelerador. é, Quase ninguém percebe, mas quando você faz isso, ajuda um pouco a frear mais o carro. E eu passei um pouco mais do limite, aí eu freiei. Aí na hora para eu acertar o apex, eu soltei o carro, soltei o acelerador e o freio. E na saída da chicane eu fiquei com um pezinho no acelerador. E uma coisa que também chama muita atenção é como você consegue controlar em cima ali daquelas quebra-molas que tem, né? Porque, por exemplo, Ah, na primeira chicane tem um. Aquele ali já, aham. meu, tem muita gente que se mata ali, né? Bom, Muita gente. ali eu também apanho um pouco, mas é questão de Ó, primeira, segunda. treino, né? É aquela questão de treino. Tipo, o carro dá aquele pulo e você tem que tentar segurar ele na hora da saída. Porque dependendo do jeito que você acelerar na hora da saída com o pulo do carro, você pode distracionar e rodar. Aí perdeu o carro. E É ali além Aí onde disso tem. acabam se também, matando, né? É, além disso, aí. Não, pra falar. então, além disso também tem a questão da própria característica do carro. Normalmente carros MR é muito mais difícil de você conseguir controlar com essas salsichas, como a galera chama. Uhum. Sem contar alguns carros FR também que são normalmente do Supra, por exemplo, eles sofrem um pouquinho para pegar essas salsichas. E além disso também a forma como você posiciona o carro em cima dela, né, que acaba salvando. Normalmente, tipo, quando eu tô dando dica a alguém, conversando com alguém que pede alguma dica para alguma pista que tem esses tipos de viseira, cara, tenta ao máximo você passar o carro por cima, pegando essas salsichas, passando por debaixo do carro entre os pneus. Não sei se É, normalmente fizer isso, se a você passa tendência é que errado, você você. se mata. Essa que é a Isso, questão, né? exatamente. A tendência de você não dançar por conta disso é muito menor. Você passar dessa forma. E aqui o que dá pra perceber muito, né? Além do controle, claro,
é que você consegue segurar o carro num ponto muito específico, né? E além do freio, da eficiência de freio também, a gente tem a questão de retomada de marchas, né? Você tem algum segredo, assim, tipo, de como você reduz a marcha, alguma coisa específica que você faça algum cálculo, ou sei lá, é só, tipo, aperta o quadrado loucamente e bora pra cima? Esse negócio de redução de marcha depende do carro, porque em, um, em uma volta que eu fiz num carro Grupo 4, que é o Bugatti, nessa pista mesmo, quanto mais você freava mais rápido, menos velocidade o carro perdia. Então a tendência de você reduzir a marcha mais rápido era melhor. Assim você freava mais tarde ainda do ponto de frenagem. No caso do Corvette, isso não funciona, porque como você pode ver o jeito que eu reduzo, não meio que estoura a marcha. E mesmo estourando marcha ou não, o carro tipo, não vai, como eu posso dizer, desacelerar mais rápido. Então é só reduzir suave, do jeito que você reduz. E a retomada com esse carro é aquilo, tem que ter um pouco de paciência. Acelerando um pouco devagar, para quem é volante é mais fácil, mas no controle é só questão de treino, mas você tem que ir uma tocada um pouco suave, porque senão você distraciona o tanto de torque que o carro distribui nas rodas. E eu acho que é isso só. É como o Brandão falou, tipo, o GTR, esses carros turbo, é mais difícil controlar, mas com o Corvette é mais fácil. É isso mesmo, pode falar. Só um ponto em relação à questão da redução das marchas dele. É bem isso mesmo, entendeu? O piloto ele tem que evitar. Ô Breno, se você conseguir subir um pouquinho o volume do seu microfone aí, ajuda o pessoal a dar uma. Conseguir ouvir um pouquinho melhor. Sobe um pouquinho mais. Nossa, parece que tá baixando. Agora acho que eu tô te... Agora sim. Então, em relação à redução das marchas, quanto mais você evitar reduzir várias marchas em sequência, claro que vai depender de carro para carro. Tem carro que aceita bem você reduzir várias marchas de uma vez. Por exemplo, ontem na corrida da Stock Car, da Linha Experiência, eu estava usando o Lexus e lá é um carro que aceita Lexus USC 430 GR2, né? Esse mesmo. Ele aceita muito bem você reduzir as marchas de uma forma muito rápida. Vinha quinta, trocava para segunda de uma forma muito rápida. A depender do carro, quando você faz isso, cara, o motor começa a estourar. Né? Porque isso é basicamente uma forma do jogo evitar que o carro quebre, vamos dizer assim. Porque no real, basicamente, se você faz uma redução muito brusca dessa, cara, você lasca o câmbio do carro de uma forma incalculável, tá? Às vezes. E aí, no Gran Turismo, quando você faz isso, o carro meio que entra em ponto morto. Então, se o carro entra em ponto morto, cara, a tendência é que você tenha uma frenagem bem menos eficiente, porque você não tá aproveitando aquela redução que o freio motor, né? O famoso freio motor. Exato, a redução de velocidade que o carro tem por conta do motor, do próprio motor. Então, depende muito de carro para carro e fato. E faz sentido mesmo a questão, porque, por exemplo, alguns casos você antecipa muito a marcha, você acaba se perdendo, né? E aí você tem que segurar no volante, às vezes não dá muito certo, não dá tempo, você espalha e aí você sai muito lento da curva, né? Isso é um motivo pelo qual a rapaziada muitas vezes fica quebrando a cabeça, porque tem gente que nas corridas diárias trava o pelotão fazendo isso, né? De não conseguir segurar o carro, aí o cara segura no volante, perde eficiência de saída e se ferra. Exatamente. É mais ou menos isso. Tem uma outra questão aí que eu vou voltar um pouquinho, que vocês estavam falando em relação ao primeiro. No caso do Bernardo, cara, por exemplo, no meu caso eu ando de DS4 também, e eu tenho um costume muito grande de mudar o balanceamento de freio curva a curva. Por exemplo, essa última, a
parabólica, se eu estivesse andando com o Corvette, eu usaria menos 2, ou menos 2 não, 2 mais um. Para a curva da primeira chicane, a primeira curva, 0 ou menos 1. Agora, por exemplo, para aquelas duas milésimo lá, né, as duas curvas para a direita, ali, cara, eu provavelmente poderia usar ou menos ou mais 3 para trás, ou 4. Normalmente seria uma configuração que eu testaria. Embora tem que ver o ponto ali onde você já está percebendo que o carro está saindo um pouquinho de traseiro. Essa questão do freio aí é basicamente, agora eu vou falar um pouco bem técnico aqui, é basicamente para você conseguir aproveitar o ciclo de tração, né? Que é uma questão uma propriedade dos pneus, entendeu? Basicamente, que é a capacidade que ele tem de ter gripe para contornar e frear ao mesmo tempo, entendeu? Então, se você considera, por exemplo, os pneus dianteiros, entende? Quando você tira freio da frente e bota para trás, a tendência é que o eixo dianteiro, ele tem os pneus do eixo dianteiro tenham mais aderência para contornar, entende? E não necessariamente para frear ou para frear também, entendeu? Então é por isso que normalmente quando você joga um pouco de freio para trás em curvas de alta, você tem uma tendência de se conseguir um contorno enquanto você está freando de uma forma um pouco mais rápida, entendeu? Então isso aí é uma dica que a galera pode até tentar trabalhar um pouquinho para ver como é que isso acaba trazendo de vantagem ou não. Caraca, que aula, velho. Isso é louco. Até pausei aqui o pessoal pediu pra pausar pra prestar atenção aqui o, o replay. Que caraca, aulão. Show demais. Mas é isso aí. E tanto o esquema de balanço de freio como retomada de aceleração, o que o Bernardo tá fazendo aqui no replay é brincadeira. Porque, meu, a gente não consegue ver o quanto realmente está sendo empregado, né? A gente consegue ver quanto que ele está aplicando. Então a gente consegue, por exemplo, aqui, ó, quando ele entra na primeira chicane, que ele tava falando mais cedo de soltar o freio em cima da placa de 150, ó. Ele entra freando muito pouco, dá um toque no acelerador e sai retomando muito gradual também. Então isso, fazendo no controle, cara, é complicado, velho. É complicado. É, E a gente entra naquela conversa lá de, porra, 800 quilômetros de treino pra virar 6 bons, né? É mais ou menos isso mesmo. Em comparação ao tanto de quilômetro que eu andei ontem pra hoje, tipo, somando eles dá mais ou menos quase 1.000 quilômetros pra fazer um tempo desse. Né, Foi. e o pessoal tá falando aqui no chat, o MacLeod, cara, não tô conseguindo baixar de 47 nem a pau. Meu, e os caras virando 45,7, que é o seu tempo, é 45,7, né? Aham. É show Então, demais. essa questão é de tentar ser um pouco agressivo, né? Na corrida eu até respeito, a corrida é tipo correr um pouco mais seguro, que é evitar errar e tal, mas no time trial é sempre tentar superar os seus limites, assim, vamos se dizer. Que é tentar abusar, tipo, usar o limite do carro e tentar abusar isso nas curvas. Tipo, tentar levar o limite sem medo de errar. Eu mesmo, tipo, dando exemplo, naquela segunda chicane ali eu tomei, sei lá, umas 50 penalidades ali só pra tentar acertar essa volta. Aí é aquilo, né? Tentando abusar até dar certo. E quando dá, o resultado vem. E tem que ser consistente também na questão ali de realmente tentar fazer, né? E conforme a segurança vai vindo, você vai espalhando, saindo um pouco do limite para conseguir pegar um tempo bom. E aqui você conseguiu Exatamente. pegar limpo, né? 1,45 limpo. Como assim? Como em 45 limpo? Sem Do... sair assim, sabe? Sem comer muito grama, sem fazer que nem tinha uns candango fazendo lá no nas diárias
Na diária não, na Nations, que teve em Blue Moon, os caras traseirando no muro pra pegar a Ah, volta. não, aquilo lá é o bug que tem no Puta, jogo do GR1. aí Aí é não tem demais. como. E aqui tá limpo, né? Tá um negócio 100% limpo aí pra rapaziada realmente estudar e falar, caraca, velho, é um tempo factível, dá pra gente chegar com foco de dedicação, né? Exatamente. E a maioria da galera não acredita que eu jogo de PS4, mas quem perguntar, até mesmo por Hellsfire, tipo, ele dá pra perceber que a pessoa pilota de PS4 pela velocidade que ele tem nas curvas. Como eu jogo na sensibilidade no máximo, a tendência, lógico, quando corre com desgaste, desgasta um pouquinho maior, quando não sabe meio que economizar. E a ação que o carro vira na curva é tipo instantânea, então dá pra perceber quando a pessoa joga de volante e de controle. Aí, tipo, vendo on-board assim no replay, não tem essa meio que essa percepção, mas correndo diária ou alguma outra corrida online dá pra perceber. Isso aí, cara, quando você vai ver o tempo em si, isso aí ajuda muito, velho. Muito, muito, muito. Esse tempo de resposta do que o DS4 proporciona, de certo modo, é uma vantagem muito grande, entendeu? Sim. E também assistindo o replay assim dos top, como esse mesmo esse argentino que acabou de bater meu tempo, ele acho que ele é top split ou split 2 da FIA. Assistindo o replay dessas pessoas aí que é top split ajuda muito também em questão de aprender o ponto certo de frenagem, de apex da curva e entre outros. O único complicado é que a gente não consegue pegar, né? Ainda não tá habilitado, porque ele fez isso faz 15 minutos, né? A gente tava conversando, eu abri o tempo lá pra ver se ainda era um 45,9. Aí Não, você mas mesmo então, na party falou, não, eu abaixei, peguei top 1. Eu fui ver lá, bom, da hora, show. Aí você lá, direto na party já falou, porra, cara, top 2. O Cronos pegou. Falei, puta, caraca, Então, velho. o Kron, eu acho que ele percebeu que eu abaixei o tempo dele porque eu corri uma diária hoje e ele tava nessa diária junto com os outros argentinos. Aí, depois dessa corrida mesmo, eu fui correr outra e já não tava mais. Aí passou alguns minutos e ele abaixou o tempo. E o cara Deve ser corre por isso. muito, né? Quem não virou tempo bom, quem não virou tempo, na verdade, foi o Brandão, né? O Brandão não tá tentando essa semana. Não, cara, infelizmente a questão do Gran Turismo eu tô acompanhando bem fora, velho. Não tô tendo como andar muito. Realmente eu só tava andando agora só por conta dos compromissos que eu tenho assumido há tempo, mas infelizmente a faculdade não tá me deixando treinar muito, cara, por esse tempo. Aí vamos ver se nas férias eu volto aí pra poder aprender um pouquinho com o Bernardo e seguir ele de trás, né? Porque o menino tá voando. Não, o Bernardo sempre foi um piloto muito forte. Cara, teve uma corrida, eu lembro até hoje. Tava eu, ele e o Hells. Só que o Hells e ele estavam largando com o mesmo carro, acho que tava de McLaren GR4 em Fuji, que eu sou um lixo em Fuji. Eles estavam vindo lá de trás, os dois. E eu tava largando tipo de quinto, sexto. Deu tipo a terceira volta, os caras começaram a me passar como se eu não fosse nada. Absolutamente nada. Eu falei, meu, não é possível, velho. Não é possível. Que é isso? E tipo, dá pra ver que os caras, mano, correm muito, velho. Então, assim, ser comparado com o Hells, que é um piloto FIA, só fala assim, mano, Bernardo, continua nesse caminho que você daqui a pouco você tá na FIA, velho. Correndo de DualShock. Ah, se Deus quiser eu tô lá mesmo. Mas É, a caminhada é meio longa, né? Tipo, ainda mais pra é. DualShock contra esses caras que é top split, que a maioria tem uns equipamentos, tipo, vamos dizer, entre aspas, melhores, mas eu não posso, tipo, como eu posso dizer, falar mal do DualShock, porque um piloto mesmo do top split usa DualShock, que é Quem? o PX7 Lamb, o Ah, piloto tô ligado. americano. Ele Caraca, atualmente é o melhor piloto da América agora, tipo, que eu conheço, na verdade, não vi outro americano melhor do que ele. E ele nas FIAs, quando não é oficial, ele usa o DualShock. Tipo, que chegou em mim. Ele usa o DualShock. e o Aí, Lamb Então, ele se essa questão classificou, não foi de.
para as Olimpíadas, entende? Então, tipo, falaram pra mim, ou eu fiquei sabendo, que ele só usa, tipo, DualShock tipo, quando ele tá em casa, jogando off. E quando ele tá em temporada oficial, tipo, no World Tour ou em rodada da FIA mesmo, ele usa o TGT, pois é filmado. Aí tem que ser de igual pra igual. Mas mesmo assim, cara, o ritmo que vocês empregam, eu acho que a única coisa que falta agora é juntar você e o Pedrão pra trocar uma ideia. Que o Pedrão, ele foi um piloto campeão pelo F1 2020 no DualShock, campeão pela BTS, né, ano passado. Se juntar vocês dois pra conversar, ferrou, velho. Os caras vão falar, não, não compensa correr mais de volante, é só DualShock. Mas quem que você falou mesmo? O Pedrão, piloto da GTZ. Fórmula 1, cara, Fórmula 1 é outro jogo Ah, que tá. para quem joga de volante ou de DS4 é diferente, viu? Ah, É demais. outro nível, cara, pra andar de Fórmula 1 com DS4. Pô, Caraca. demais, cara, demais. Mas a técnica em si, empregada, é que carro de turismo ele exige muito mais esforço, né? Tanto que muita gente que sai assim do Fórmula 1 vem pro Gran Turismo apanha um pouco. Eu tava até É, conversando com o John Guizilin, ele falou que sofreu bastante. Quem mais sofreu? O Martins está aqui com a gente no chat também, ele falou que sofreu bastante. Mas agora já tá pegando o ritmo também, já tá crescendo, mas o downforce aplicado é muita diferença, né? Não tem como você é, comparar, né? E são carros muito mais pesados, são carros que o motor é muito diferente. Então, em si, são dois universos, mas pelo treino, pela dedicação, ali pelo esquema tático, comparar dois pilotos de DualShock de games diferentes, poderia ser um trabalho muito ousado, né? Muito exótico. então, agora eu vou trazer um pouquinho de técnica de novo aí, viu? Por Por favor. que, por que o DS4 ele acaba tendo essa pilotagem bem mais complicada assim, né? É como o Bernardo falou, cara. Pra quem joga de DS4 sofre muito com desgaste, velho. Eu até brincava com ele nos grupos aí, bicho, quando a gente viu os combos do Manufacturers, rapaz, dá não, velho. A gente vai sofrer muito aqui com desgaste, porque o DS4, você basicamente, na maioria das situações, ou você vira ou você não vira, entendeu? Eu, particularmente, agora eu estou começando a tentar desenvolver uma certa modulação da direção, né? Para tentar virar menos em certas situações. Eu estou tentando aproveitar o som dos pneus também para ver se consigo dosar um Reduzir o pouco isso desgaste. aí. Isso, para conseguir. Porque é duas coisas. Você tem um desgaste menor, mas também você consegue ter um grip a mais, entende? No meio da curva. Consequentemente, você consegue carregar mais velocidade, entende? Isso é uma característica de pneus. E hoje, você falando Questão isso de correndo de volante, modulação né? de pneus. Oi? Isso você fala correndo de volante. Não, eu De uso o DualShock teclado. mesmo. É. Aí já aproveita vocês dois já respondem a pergunta aí do Vitor Bussato. Vocês jogam no analógico ou no sensor de movimento? For Analógico. analógico. Só analógico, For né? analógico, analógico. Eu já Assim, joguei esse algumas sensor de vezes. movimento. Ah, não, pode falar, pode falar. Então, eu já joguei algumas vezes no sensor de movimento. Cara, você precisa ter os sensores lá do controle muito bom, velho. Muito bom, entendeu? Para O você que ter uma quase nunca resposta muito acontece. bem. Para você ter uma boa. Isso. Para você ter uma boa resposta, entendeu? E você ter uma boa sensibilidade. Quando você vira um pouquinho no sensor de movimento, você tem uma resposta muito tosca do carro, entendeu? Você percebe até no próprio desenho do volante, entendeu? Se você usar a câmera do cockpit com o sensor de movimento, você consegue ter mais ou menos uma percepção de como está o comportamento dos pneus pelo volante né? Como está o comportamento dos pneus lá, entende? Aí você vira um pouquinho quando vai ver o cara tá como se estivesse, tipo, virando um carro de Fórmula 1 todo agressivo, entendeu? Vira e desvira, vira, desvira, vira e desvira, aquela situação mais ou menos. Entende? É um negócio muito complicado.
Tem gente que joga aí, eu conheço algumas pessoas que usam o sensor de movimento, mas eu não me acostumei não, né? Deixa eu ver se a gente tá de volta. Estamos de volta, né? Estamos de volta. Estamos de volta. Deixa eu só chamar os caras na party de novo. Todo mundo caiu da party, que coisa maluca. Alô, vocês estão vivos aí? Eu Caiu, só eu caiu. caí? Só você caiu. Que que Bom, que isso? aquela. Ixi, deu ruim aí. É, então agora estamos de volta aqui. Estamos de volta. Respondendo o seu negócio sobre o sensor de movimento e analógico, eu tentei usar ele com aquele GR2 da Nissan, o Motu Altec. E, cara, é meio doido, né? Tipo, pra quem joga isso daí acostumado, tipo, tá de parabéns mesmo, porque não consigo ter um. Como eu posso dizer? Não é seguro meio que pilotar desse jeito com as mãos, porque como você é acostumado com o analógico, você tenta fazer um movimento e no sensor de movimento é outra coisa. Tipo, não tem nenhum suporte segurando a manete e tal, aí só. Como é que eu posso dizer? Tipo, se você vira a manete, tipo, extrema direita, assim, é capaz da sua mão virar, mas a manete não, aí pode causar alguma coisa, sabe? Um acidente, sei lá. Eu não consegui me acostumar com o sensor de movimento, não. Mas. E outra coisa, viu? O cara tem que ter um preparo físico legal, velho, porque Ah, dói o pulso, tá? é dói. Dói. É Não, o desgaste é muito porque. grande. É. É aquilo, né? Porque quando você não recebe o force feedback, você, tipo, vai ser agressivo em toda a curva. Até mais do que no analógico em si. Ah lá, Porque o você. Vitor Bussato que fez a pergunta já tá até colocando aqui. Eu jogo no sensor. Então, a questão do Exótico. sensor é aquilo, né? Eu não sei usar, então eu não posso opinar muito sobre. Eu tentei usar muito pouco, mas eu não O sei Vitor dizer. Bussato é um piloto que tá sempre correndo lá com o Hells também, sempre nos lobbies do Hells, do Conras. É um tal de Uhum. Ictor. Você já viu o ID dele? Qual? Ictor. É Yictor. Ixi, agora falando assim eu não lembro muito não. É, falei pra ele que esse nick é difícil de lembrar, Então, bom, mas. o tal de Martins está pedindo dica de DS4. Ah não, ele tá meio que comemorando dicas de PS4 aí sim. Ah, tá. Eu achei que ele tava pedindo. Não, o Martinez, por sinal, é um piloto que corre de DS4, né? O pessoal que tá aqui com a gente hoje, a maioria corre de DS4, né? Aham. Que tem Ah, bastante gente querendo ali sair pra vir pro G29, tentar ali novos desafios. Mas é aquela história, né? Tem que. A transição é muito difícil, né? Não sei se você já tentou fazer essa transição. então, eu tô tentando no momento, mas assim, se eu for comprar um volante, como o preço do G29 tá subindo um pouco, eu recomendaria se instalar mais no T300, por causa do. Thrustmaster. Hum. Sim, porque a Trustmaster é mais focada no Gran Turismo do que as Logitech e Fanatec. Porque a Fanatec e a Logitech é mais focada para aqueles jogos de iRace ou Assetto Corsa, por causa do force feedback deles lá e do potenciômetro do freio, essas coisas. E então, no meu caso, como um parceiro meu também recomendou, que se puder, no caso, começar já pula mais pro T300, que vai ser mais ou menos é, bem melhor, vamos assim dizer. Você vai ter mais De equipamento ele é resposta. superior, né? O problema é que o pessoal reclama muito é a Exato. manutenção. Que se precisar fazer manutenção não tem peça, aí começa a complicar o negócio.
assim, tipo, o que eu vejo as pessoas que têm esses volantes da Tourist Master, quando acontece ó, quando acontece um problema no volante e que não foi causado por você, tipo, que você abriu e tal, você pode meio que entrar em contato com eles ou com a própria loja que você pode pedir troca, né? Que é o mais recomendado possível. E do que fazer uma manutenção em si, porque fazendo a manutenção mais pra frente pode dar ou um problema maior ou mesmo problema. Aí é mais recomendado trocar. Quem Então já fica a dica aí acompanha, pra rapaziada aí, ó. quem acompanha o Hellsfire, por exemplo, viu a saga dele com a O base dele, né? freio. Não, freio não, né? O acelerador. Perdeu a Isso, isso, sensibilidade? isso. É que tava falhando, né? A base do volante. E como tava falhando isso, tava dando resposta no acelerador. Aí quando ele acelerava, meio que falhava, não ia 100% do, da aceleração. Aí ele meio que dava umas pisadas assim pra, pra poder ajeitar. É, mas numa dessa, numa corrida aí um pouco mais resistente, já era, acabou. Não, eu tenho que dar parabéns pra ele porque É, porque ele na FIA mesmo com um pedal todo é, vamos danificado, conseguiu uns resultados bons ainda pra Audi. carrego a Audi nas costas, pô. Não tem outra. Isso aí não Tem outro tenho, termo. não tenho o que falar. Foi É, só ele. Por sinal, até a gente mudando já de assunto, saindo um pouco da Diária B, falando de Nations, até puxar aqui os resultados nacionais pra gente ver como é que ficou. Vixe. Classificação doméstica aqui, ó. Querem ver a Bom, regional? Regional. Ah, bom, regional. eu nem devo estar aí porque nessa conta que eu tô, como ela é um pouco nova, entre aspas, porque tem nem um mês com ela, eu nem corri FIA direito. Tipo, eu foquei mais nela pra subir CP. Eu agora nela eu tô com 69, não sei se 69 mil ou 68 mil, alguma coisa assim. Aí eu tô tentando subir mais pra cair no slot que dá mais ponto. Tem bastante gente aqui, né? O Nando caiu bastante depois que ele saiu da Irmandade, né? Caiu ali pra P26. Ele geralmente tava ali Ele. na porque ele P6, correu P7. 3 só, né? Ele É. correu 3. Aí Ele tem isso correu aí também. 3 porque é porque a Nations também esse combo foi meio ruim em comparação às que já teve, por causa de carros. A combinação não ajudou muito, né? Ah, Não o parou Rui nem de Bala mandando um boa velho. noite aí. Boa noite pro Rui aí. Você chegou a ver qual posição você ficou, ô Bernardo? Alô? Será que eu caí de novo? Não fala que eu caí de novo. Falaram comigo? O Bernardo, que posição que você acabou ficando? Você lembra? En- Então, retomando o que eu disse nessa FIA, eu devo ter corrido acho que uma corrida só Ah, uma só. e quando eu corri, eu tava com CP muito baixo. Eu acho que era BS ainda quando eu corri. Eu meio que corri só pra subir mais a CP, nem me preocupei muito com ponto. Aí eu fiquei mais ou menos nessa. Eu cheguei a correr mais na exibição, que foi bem anterior. E eu tava iniciando ainda também no GT. A Aí Exhibition eu. Series foi a que teve no começo do ano. Exatamente. Ah, tô ligado, eu corri ela também. Só uma corridinha Eu. braba. Exato. Eu assinei com a Audi e com a Lamborghini, aí eu dei umas corridinhas lá com elas. Dei mais uma brincada do que correr sério, né? Porque esses dois carros no DualShock não tem como. São dois MRs bem traseiros, né? Ah, exatamente. Quando o desgaste é mais agudo, tipo 8x, ainda mais em corrida no stop, tipo, é hippie.
Ah, demais, demais. Ainda não liberou o tempo do crono aqui pra gente dar uma olhada pra ver qual que é a diferença, que é um Então, esse pelo. negócio do crono, eu também já usei uma vez, mas foi mais na FIA, que tem como você bloquear o seu replay. Ah, é? Aham. Sacanagem, velho. Eu, Na verdade, se não me engano, você não. Tem duas opções de salvar o replay, né? Eu acho que é mais ou menos isso que funciona. Aí você disponibiliza um e a outra você fica. Se não me engano, é isso. Caraca, que sacanagem, porque pode aí a ser gente vai poder isso. saber, né? Porque a diferença dele pro Bernardo, cara, é de 21 décimos de segundo. 0,21. É, tipo, é muito pouco. Ah, mas eu te falar, acho que eu não consigo baixar mais esse tempo não. Será, A no- velho? Só se Uma eu andar retomada de 800. aceleração ali, porque você tem pontos muito específicos, né, de retomada de aceleração e de largar o freio, né? Exatamente. Pra fazer uma volta dessa, tipo, tem que ser bastante perfeita. E em questão de retomada de aceleração, de freio, de controle do carro, tem que ter muita paciência pra, tipo, treinar pra fazer um tempo desse. Né, e é muito louco, porque tem muita gente que não consegue chegar nesse tempo porque não consegue fazer o controle de freio e de aceleração, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Que é meio que um segredo ali de todos os pilotos que têm alto nível. Ah, segredo assim eu não diria não. Eu diria mais seria você frear tipo no ponto certo, que é, geralmente é recomendado em alguns vídeos ou até mesmo no replay, em analisar. E ter aquela percepção também. Se você estiver freando demais, você vai soltando acelerador aos poucos. Assim você consegue entrar no apex da curva. Olhando, acho que no meu replay tem isso, porque na frenagem na primeira curva eu freio um pouquinho cedo até. Aí, para eu evitar, para não perder a volta, eu solto o carro, eu deixo ele na velocidade que estava e faço a primeira perna da curva com a velocidade que estava, e na saída eu dou um toquezinho no freio e fico com um pouquinho de porcentagem no acelerador para manter o carro. É, e que eu queria que você comentasse também, né? Porque tem bastante gente falando, ah, eu quero fazer a Ascari com o pé embaixo, eu quero fazer com o pé embaixo. Ó como é que o Bernardo tá fazendo a Ascari, ó. Ataca bem ali, ó. E dá uma pedaladinha pra não espalhar tanto na saída. Então, ali, nessa parte da escada ali, o carro meio que dá uma traseirada, porque como tem aqueles. Acho que não sei o nome certo daquelas. É meio que Não, uma são os salsicha ali quebra-molas, da. né? São os salsichões. Exatamente. Aham. Aí, como o carro tá passando em cima, ele meio que perde a tração na curva, aí você tem que dar uma levantada pra ele não derrapar. Mas é o setor que o pessoal mais fala que, ah, tô perdendo tempo, não tô conseguindo fazer. É Uma coisa relativo, também. porque Fala, termina. essa questão dessa curva é meio relativa, porque eu tentei fazer de pé embaixo, minto, Com pneu mas médio não dá, né? não é nem a questão do pneu, porque eu acho que suave também ia distracionar. E assim, essa questão de fazer de pé embaixo, como o carro vai distracionar, você vai perder um pouco de tempo tentando controlar o carro e também para entrar na próxima curva para a saída, entendeu? Aí levantando um pouquinho o pé, tipo, não precisa ser muito, só levantar metade e continuar acelerando e controlando o carro, você consegue. E não perde nenhum tempo não. Dependendo, né? Tipo, da Não, forma que fica você levantar perfeito. também. Fica perfeito. É, Você sai muito exato. melhor pra você chegar na parabólica ali tranquilo, né? E um Aham, toque ali, assim. ó, que é importante falar também é como você controla o freio, né? Carro reto você freia 100%, quando você entra, quando você vai atacar a zebra ali no apex, você pega e já começa a reduzir a intensidade do freio, mas não solta. Então, Isso que essa é aí. para você alinhar o carro, né?
Então é aí que entra a parte do balanceamento de freio. Como eu uso o traseiro, quando você vai aliviando um pouco o pé para entrar no apex da curva, o carro ele sai de dianteira, assim ele embica mais na curva e consegue aproveitar o traçado. Aí fica perfeito, cara. A volta foi muito lisa. Não tem nem como. E outra coisa, para a segunda perna da Ascari, né? A primeira ele fez o trail braking massa ali. Ele fez o short shift. Se vocês perceberem que estava na terceira, ele passou a Pra quarta. segunda. Ah, você diz Oi? lá no. Você tá Sim. falando da parabólica ou você tá falando de outra curva? Não, tô falando da Ascari. Aquela Ah, sequência de tá. LS depois da reta oposta. Depois das duas Aham, milésimos, né? aham. Então, aí ali ele faz de terceira, quando entra de terceira, ele começa a acelerar e aí ele passa a quarta cedo. Esse intervalo que você tem de terceira para quarta, o carro ele tem uma leve perda, uma leve. Basicamente ele deixa de ganhar um pouco de velocidade quando está acelerando, que é o suficiente para prender um pouco o carro na pista. Prende um pouco o carro na curva, Então evita que você ele ganha escape. tempo de posicionamento de carro, mas você também perde um pouquinho ali de retomada de aceleração, né? Então, aí basicamente que ele consegue daquela forma é ele mantendo o carro na parte interna da segunda perna ali, entendeu? Posicionando bem para a saída. E isso aí é uma coisa que é muito legal que a galera pode trabalhar um pouco também. Por exemplo, numa saída de uma curva ou no meio de uma curva, quando você começa a acelerar, o carro está subindo do jeito que você está percebendo que o carro está espalhando, cara, passa uma marcha, entendeu? Que aí ele vai prender um pouquinho o carro na curva, vai evitar que ele continue espalhando. E qual que é o momento certo de Isso fazer esse short é shift de muito, conseguir. então, é muito instintivo, eu diria. Entendeu? É Mas muito como que a gente instintivo. faria, por exemplo? Seria o momento ali na hora que Então, você tá espalhando, que você sente que o carro já não tá gripadinho, que você já passa a próxima en- marcha, en- ou tipo, tem algum jeito então, específico? essa parada é. Aí já entra a questão do piloto. Que aí você tem Exato. que perceber que o carro já está distracionando. No DS4 é um pouco mais difícil para perceber que o carro está traseirando. Mas você tendo essa percepção, você já age. Ou você levanta o pé, mas no caso ali seria mais fácil eu manter a quarta. Como eu ia manter o carro na direita ainda, dava tempo de o carro pegar potência para a saída da curva. Que aí eu já passaria para a quinta, que aí já ia embora. Aqui é o Aí vai do momento, ó. piloto. Só colocar o momento aqui certinho. E Aqui, também, ó. e também falando, vai depender do carro também, porque como o Corvette e também o Brandão falou da questão da engenharia, como a relação das marchas, o torque do carro é um pouco agudo nos torques do motor, eu aproveitei isso do carro fazendo short shift e meio que relativo o carro não perdeu totalmente a potência, pois a relação do torque do motor do carro para a roda é muito aguçado, então não meio que perdi a potência entre aspas. Eu só mantive a velocidade e tipo, ia levando aos poucos. Aí também vai de carro a carro, pois eu não conheço muito. Um FT1, por exemplo, da Toyota, fazendo short shift como eu fiz com o Corvette nessa curva, com certeza o carro ia dar uma engasgada por ele ser turbo e também a relação de marcha dele é estourando a marcha no limite. E é igual Então, a R8, né? também o R8 tem que estourar a marcha no limite para ele conseguir ter a potência total do motor. Aí vai de carro a R8, carro. É, os MRs nessa sequência de curva é um carro que tende a fazer baixo. Só que para chegar nesse ponto, aí eu acho que quem joga de DS4 pode sofrer nessa parte. Na hora que você então na passar da pé, Sky, quando você pegar a zebra ali, a tendência de perder a traseira vai ser um pouquinho grande. então, nessa parte das Cali é bem difícil mesmo com qualquer MR, mesmo sendo seguro.
O Porsche é possível, que é um MR, vamos dizer, MR mentiroso. Por- E, tipo, com esses carros como tá no top 10 a McLaren, por exemplo, fazendo aquela parte onde tem a salsicha, que é pra direita, a tendência de você rodar ali é de 90% mais ou menos. Tipo, toda a volta que você fizer. Por isso que para fazer um time trial mais seguro e também rápido, seria recomendado um Corvette ou um GTR, quem tem a mão do GTR. Aí o GTR a gente tinha que trocar uma ideia com o Crono pra ver se ele toparia explicar pra gente aí, né? Que o aspirado é uma coisa, o turbo é outra, né? E nem o próprio. Vocês dois já falaram, né? Que a retomada de aceleração dele tem que ser muito gradual pra não se matar, né? Então, o torque do motor do GTR também não fica muito para trás, porque a relação de marcha da segunda para terceira dele não tem muita diferença. Então, você meio que fazendo short shift da segunda para terceira, não vai ter muita mudança. E fazendo curvas de marcha alta com ele também não perde muita potência, pois o torque dele é bem alto. Mas é aquilo, na saída de curva, o GTR você tem que ter paciência. Você tem que É o, acelerar aos poucos, é bem mais paciente do que com os outros carros aspirados. Senão você perde ele. é o Mesma coisa Kiko com o dando Supra. salve e o GTR falando que é indomável no TCS 0. É, eu não tenho a manha de tocar o GTR não, cara. Não desenrolo, sou bem ruinzinho com ele. Eu tenho preguiça, velho, de andar com o GTR, Olha, pra o ser meu sincero. problema, o meu problema com o GTR nem é a questão da retomada, e sim do controle. Eu não me acostumei com o controle dele, Em porque curva, você ele, disse? porque ele você tem que ter uma manha. Que é assim, ele tem um pouco menos que freio que alguns carros, mas em questão de curva, você com o pezinho no acelerador com o GTR, ele vira um pouquinho mais fazendo isso. É a mesma coisa com os carros 4x4. Fazendo isso, o carro vira um pouquinho mais. Com o É, GTR já não sei consegui o perceber porquê. isso aí também. Então, com o GTR eu não sei o motivo, porque mostra que ele é um carro FR, mas fazendo isso ele vira um pouco mais. Cara, tem uma explicação, mas o jogo meio que não abre pra isso, entende? Porque, tipo, se vocês perceberem, o GTR ele é um carro muito mole, entende? Aham. É um carro que, meio que quando você faz o slalom, né, o zigue-zague com ele, você percebe o carro, o chassi do carro mexendo demais, entendeu? Rolando demais. Parece um papelão. Então, aí, isso aí, na prática, basicamente, é como se ele conseguisse evitar com que o carro perdesse um pouco de grip nas curvas, entendeu? A característica de um carro mole. Carro mole comparado a um carro duro, normalmente ele consegue ter mais aderência em curvas, entendeu? Mas o problema é que ele sofre muito com os solavancos e tudo mais. Mas, enfim, no caso do GTR, eu acho que se fosse para arrumar uma explicação lógica, seria mais ou menos isso. E que aí no meio da curva, por conta do pneu externo, por exemplo, no meio da curva, conseguir ter um bom grip, entende? Por conta desse efeito e tal, é o que acaba ajudando a ele ter esse contorno na hora que o cara acelera. Eu já percebi muito isso também. E é realmente bem complicado se acostumar com isso, velho, porque você precisa ter um bom domínio e um bom entendimento desse comportamento, velho. Não é todo mundo que tem a paciência para conseguir ver isso aí, não. Então, pra quem doma esse carro aqui, tipo, consegue atingir o limite dele, você consegue ir, tipo, bem em praticamente todas as pistas, praticamente todas, Uhum. com o GTR. Como ele é um carro que tem bastante potência, também de final, não igual ele tinha antes, mas ele ainda tem uma final razoável e vira bastante, tipo, por exemplo, em Suzuka é o carro da pista, mais ou menos, o GTR. E como lá ele é em vários setores sinuosos, tipo, várias curvas, e aqui em Monza, como é só reta, ele consegue dominar, e, tipo, você domando esse carro, você consegue correr qualquer um.
Não, show de bola. Fantástico, é isso mesmo. E uma coisa que também é muito importante de falar, né? A gente tá falando isso de ser um carro mais indomável, um carro mais difícil, um carro mais mole, mas quando você pega a mão, que você ganha confiança, né? Você consegue tirar tempo dele. Exatamente o que o Léo colocou aqui no chat, o Petrilho, que é o Léo Tiger da Racha. O GTR é arisco demais, mas se pegar na mão dele dá pra voar em Monza. Então o esquema é basicamente isso. Você ganha confiança no carro, você consegue tirar tempo, né? E acho que é por isso que tá todo mundo usando o Corvette, né? Porque no que teve, acho que foi em fevereiro, se não me engano, essa mesma diária, o pessoal correndo de Corvette, todo mundo, né? Parecia a Copa Corvette, todo mundo de Ah, Corvette. também. Na última vez que teve essa diária aí, né? O F-Type também teve muita gente andando com o F-Type. Olha, eu diria que é misto, porque na diária passada que teve nesse combo, mas só que era C, eu cheguei a usar um carro que é questionável, que é o DBR9 GT1 Uhum. da Aston. Ele é um carro bom, mas não é muito visado no pessoal. O Corvette em si é um carro fácil de pilotar para quem está iniciando. E, tipo, para quem conhece, é um carro fácil, entre aspas, em fazer tempo bom. Em pista desse jeito, lógico. O GTR, até um tempo atrás, ele era o carro dessa pista, mais ou menos. Ele, tipo, dominava essa pista aqui de trás para frente. Mas depois de um BOP ele perdeu um pouco de final, aí ele deixou de ser, mas voltando àquilo, né? Tipo, quem consegue domar o monstro consegue fazer tempo. Que ele é pesadão, né, mano? É um carro muito pesado. E faz Não é que sentido ele sofrer até um nerf, né? Porque pensando que ele é um carro mais antigo e tudo mais, né? A tendência é que os carros, quanto mais novos, mais ágeis e mais rápidos eles consigam ser em curvas, né? não sei. Ah, é questionável isso aí que você disse, mas É questionável, mas Depende, tendo como depende um é, padrão assim, a gente pode dizer que seria mais ou menos isso, né? depende das características de projeto do carro como um todo, né? Vamos dizer exato. assim. O GTR até então, na época que eu acho, eu tô supondo porque nessa época eu não jogava. Mas eu acho que foi na época que ele tava meio que quase dominando o World Tour, que era Corrizal ainda. Não sei se era nessa época que ele recebeu um BOP, mas antes disso o carro era tipo monstro, ninguém parava ele. Como o Mazda, por exemplo, aquele RX Vision. Uhum. Ele naquelas pistas sinuosas, tipo, ele mandava e não gastava zero de pneu. Pra quem tipo consegue Sinuosa você economizar. diz tipo a Laguna Seca, essas pistas assim, tipo É, Sardenha. pista travada, tipo Catalunha, que é cheio de curva, tipo, que requer retomada e. Controle de aceleração e tudo mais. Exato. Aham. Aí, então, tipo, esse carro, ele tava apelão, vamos dizer, em questão de consumo de pneu. E também de volta rápida, porque ele consegue fazer bem mais rápido que os outros carros pesados, como o Corvette, em algumas curvas, por ser mais leve. Então, carro assim que chega a ser tipo muito visado de ser apelão, ele recebe um pouco de BOP pra tentar consertar isso. E pegando isso, eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu com o GTR no passado. O primeiro a tomar um socão desse foi o Beetle, né? O Fusca. Ah, o Beetle. Dominava em 2018, 2019 e aí depois Ah, o nem vê mais Beetle. direito. Mas nessa Nations que teve aí na rodada Na última, né? 10, aham, ele era o carro, tipo, vamos dizer, entre aspas, pros outros, o melhor, porque o Bonelli conseguiu acompanhar o Fraga até o final da corrida por um segundo com o Mercedes, mas era o carro mais fácil e mais rápido para quem não tem costume de pilotar, é o carro mais fácil. Por sinal, você tava nesse grid, né? O Tava primeiro mais. grid, o segundo grid no caso, né? Que teve a queda de servidor. Aí o segundo grid Aham. da Nations de quarta-feira.
Então, mas nessa etapa aí eu meio que ripei porque eu fui tentar seguir um cara no vácuo, aí eu fui confiar, né? E ele errou uma parte, aí como essa questão do vácuo do ar sujo às vezes no GT funciona, o carro dele meio que me levou junto no ponto que ele errou. Aí eu larguei lá no fundão. Nossa, eu até entendi o que aconteceu. Eu faço isso toda hora. É pedir pra se matar nessas paradas, velho. Eu sempre faço isso. Que é Eu você nem vir no corri de novo. vácuo, aí você vem no mesmo traçado do cara, e aí você ou não freia muito em cima, o cara se perde, e aí vai junto. Puta, eu sinto essa dor que você sentiu. Horrível. Às vezes, olha, agora eu vou levantar um ponto aqui. Às vezes não é bem por ar sujo, não. Viu? Apesar que o Grupo 3 ele tem um pouquinho ainda, tem um efeito. Mas é porque o piloto, quando ele está no vácuo, ele fica muito tendencionado às reações, às ações do cara que está na frente. Então, se Você o acha que é cara mais na Também. frente psicológico? erra, tem isso aí também. De forma mais mecânica, entendeu, Luiz? Por exemplo, se o cara freia no 100, então normalmente você vai Frear um pouco frear antes. um Uhum. pouquinho antes, entende? Eu vou virar, tem uma curva, sei lá, que o ponto onde eu viro é na placa de 50 metros, né? E aí o cara, porventura, passa do ponto, entende? E aí vira um pouquinho mais tarde, então a sua reação às vezes é muito condicionada à do cara que está na frente. E aí às vezes pode Exatamente. ser que isso acabe gerando esses errinhos. Tipo, no É, campeonato da Scott agora, cara, eu basicamente trabalhei um pouco isso, porque tipo, quando você tem um cara no vácuo, se você meio que induz um erro seu, a tendência do cara de trás errar também é um pouquinho alta, né, entendeu? E principalmente, por exemplo, lá a gente andou de GR2. Né? GR2 aí sim você tem um Nossa. ar sujo ainda mais presente. Então a tendência disso acontecer é bem maior, entendeu? Olha eu dando dica de loucura aqui. Galera, vá com calma aí. Não, mas é isso mesmo, faz sentido. Mas eu entendo o que você tá falando, que tem a questão também psicológica e mecânica, mas também tem a questão de física do game, né? A gente também não pode fugir muito. Isso. Sim, sim, com certeza. E aproveitando que a gente tá em Monza aí, você já tocou no ponto aí de GR2, pra gente finalizar esse papo aqui, vamos trocar uma ideia sobre o GR2 aqui em Monza. Porque vai ter hoje ainda, por volta das 21 horas, vai ter o evento aqui do pessoal de Enduro. Vocês querem dar alguma dica pro pessoal, ou trocar uma ideia sobre, falar sobre estratégia? Como trocar a marcha ali certinho de um GTR Autotec, por exemplo, ponto de frenagem, quanto que a gente tira do GR3, uns Cara, 20% talvez seria o ideal, né? E como se rapaz. proteger de ar sujo? então. Rapaz, falando assim Começa, agora sem. come, começa aí, Fernando. Depois eu também. Então, meio que falando assim, sem ter uma volta, acho que vou até abrir um pouco aqui uma sala, talvez eu ajude, mas assim, falando, é Só por aquilo, falar assim, falando por falar, sem ter alguma base é meio complicado, mas é aquilo, passando um pouquinho do ponto do GR3, tentando aproveitar o máximo da redução de marcha em algumas curvas, porque como esse carro aceita, eu digo do, do Nissan, como você reduz a marcha mais rápido, como ele aceita, quando você faz uma curva e você quer acertar o apex dela sem frear, você dá uma reduzida e volta a marcha, como eu fiz com o Corvette na última curva. Mais ou menos isso. Aí o GTR meio que aceita mais fazendo isso. Então, talvez é uma dica, isso aí talvez ajude. Aproveitar o máximo das marchas, tipo, o que eu esticar. uso começou a estourar a marcha, tipo, não precisa até o limite, é só passar, acho que não tem muito segredo. Piscou, trocou, E né?
É, mais ou menos isso. E o meu jeito de pilotar nesse carro é mais agressivo, porque eu tenho a tendência de usar três marchas em uma curva só. Aí é meio complicado eu dizendo sem mostrar. Porque acho que na diária passada ou na retrasada, não lembro, que teve em Dragon Trail. Semana passada, GR2 Dragon Então, Tail. Você tava então, voando, né? Meu Deus. ó, voando não diria tanto assim não. Ô, Porque nem louco. no top 10 eu consegui entrar, mas Mas em race, né? Em corrida você tava voando. Eu cheguei a ver até uma das lives do Igor Fraga, que ele não conseguia buscar você nem a pau, meu. Beleza, ah, já ele tava tava saindo tirando de os pontos. último, você saindo de primeiro, mas mesmo assim a diferença era de 15 segundos, 16 segundos. Ah, é aquilo, né? Tipo, se ele largasse de frente ali quase junto comigo, ia ser mais ou menos isso que eu ia sofrer, 10 segundos. Mas. Ah, mas comparado com o cara que representa o Brasil nas Olimpíadas, né? Tipo, teoricamente ele é É, o brasileiro mais rápido. exatamente. É, hoje em dia é um dos melhores, né? Porque hoje tem vários, mas. É, hoje, cara, pra mim é pau a pau ele, o Didico e o Bonelli. Não tem como falar que um é mais rápido que o outro, não. É muito diferente o estilo de pilotagem de cada Né? um, né? E, tipo, comparação falando qual é o melhor hoje em dia é questionável em si também. É show demais. Então, O Brandão quer falar alguma coisa sobre o GR2? Quer acrescentar mais alguma Então, coisa? assim, depende, obviamente, do combo, né? Aí a gente tem que ver os níveis de combustível que vão ter, coisa do tipo. Mas, tipo, se for os GR2, os de 2016, o NSX, o Moto Altec, né, o GTR ou o Lexus, cara, são turbos. Então, normalmente, eles aceitam bem as retomadas. Você tem que tomar muito cuidado com as retomadas, na verdade. De curvas lentas, principalmente. Tipo, como vai ser em Monza, né, a corrida. Isso. Então, as duas primeiras chincanes, por exemplo, para você retomar, você consegue retomar usando 50 a 60% do acelerador com muito torque disponível. Entendeu? Então, para depois você passar para o 100% de acelerador. Então, você ter um pouquinho de atenção especial nesses pontos, pode ser que se consiga é, um bom tempo ali. Entende? E não querer você retomar acelerando tudo de vez. Se você for fazer isso aí, a tendência de você errar, de você rodar, distracionar, é um pouquinho alto. Entende? Sobre as trocas de marchas, cara, depende um pouco do nível de combustível, entendeu? O Gran Turismo é um jogo em que você tem que economizar, velho. E então você eu não recomendaria esticar a marcha adoidado por isso. Mas, tipo, no caso desses carros, né, por exemplo, o motor do NSX e o motor do Lexus são os mesmos do Super Fórmula. Do, do Super Fórmula da Honda e o da Toyota. Entendeu? Uhum. Então, a mesma forma como você troca de marcha no Super Fórmula é basicamente a mesma coisa que você trocaria no GR2. Para você ter o máximo, para você conseguir ter o máximo de potência disponível, né, para você conseguir ter maiores velocidades em reta, seria esticando a marcha até um pouquinho depois que começa a piscar, entende? Só que em termos de combustível, cara, você aumenta drasticamente o consumo. Entende? Então, de certo modo, acaba não compensando quando isso acontece numa corrida onde você tem que economizar. Então, pra fazer uma Bom, e estratégia bacana, short shifting é alguma coisa descartável e vale a pena focar no mapa. mapa, e aí eu já não focaria em mapa, porque aí também depende do quanto você vai focar em economia, entende? Isso aí depende muito da dinâmica da corrida, da A quantidade desgaste é de baixo, é de voltas 3x e 5x. de combustível. É, mas de quantas voltas? Tem isso também. até confirmar aqui. Porque, por exemplo, numa situação dessa, em que situações o cara pode utilizar mapa para ter um máximo de eficiência possível em termos de economia? No final das retas.
é uma coisa que normalmente eu faço para conseguir ter o máximo de economia possível, entende? Ó, Que enduro já de uma é hora. bom. Uma hora. Vai ser mais ou menos 1 minuto e 40 por volta. A gente tá falando aí de. Vamos Fazer as dizer. contas aqui. Conta de padoca, vai dar umas 30 voltas? Não, nem isso. 20 voltas. 22 Eu nem. voltas. Qual que é a minha volta mesmo? 1,45. Bom, Uns a 40 tendência voltas. do. É, por aí. Vai ser umas Olha, 22 voltas, chutando alto. recomendado é igual o Brandão falou, fazendo short shift e nos finais das retas é mapa 6. Se você tiver no vácuo, claro. No vácuo da pessoa. É bom fazer isso, que você vai ter mais combustível que a pessoa da frente. E é isso, se prender. É você se prender na pessoa da frente e focar em economia. Lógico, se a pessoa da frente tiver um pouco de pace menor do que o seu, é bom você ultrapassar e tentar abrir dele. Mas se a pessoa da frente tá parecido no mesmo pace que o seu, é bom ficar atrás economizando. Vai depender também. Olha, pra rapaziada que vai correr Por mais tarde já exemplo, tem umas dicas aí, ó. e outra coisa também, a questão da tocada, mesmo você tendo um ritmo mais forte. Você pode passar e começar a administrar essa vantagem que você consegue ter. Entendeu? Você consegue trabalhar melhor, você pode trabalhar melhor seu consumo de combustível em cima disso. Por exemplo, eu abri 2, 3 segundos do cara de trás. Eu posso vir na reta, colocar, por exemplo, mistura 4, eu vou economizar um pouquinho de combustível, né? Pouco a pouco você vai economizando combustível e aí, no fim das contas, cara, Gran Turismo é um jogo que cada por cento de combustível você consegue ter uma vantagem em cima disso. Ah, e também São descartando o bons que eu falei sobre retomar as marchas rápido, porque eu não sabia sobre esse desgaste. Sempre tentar reduzir a marcha um pouco mais lenta do que o normal. Isso aí afeta um pouquinho também no combustível, reduzindo um pouco mais devagar do que normalmente fazem. Tipo, usar mais o freio do que a redução do freio motor. Aí dá uma Show de certa bola. economizada. Então ao invés E de não ficar. abusar, e não abusar do balanço, né, de freio, porque aí nas frenagens, tipo, você usar mais 5 ou menos 5, isso aí, de modo geral, num pace, né, no instinto de corrida, cara, pode desgastar demais os pneus. E aí você vai regulando, em ritmo de corrida, o ideal é você ir regulando o seu balanço de freio de acordo com o consumo, com o desgaste de pneu, né? Pneus dianteiros estão gastando muito, vou jogar um pouquinho para trás. Pneu traseiro está gastando muito, vou jogar um pouquinho para frente. Sempre com esse jogo de causa e efeito aí. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou. Vou me despedindo aqui do pessoal da Twitch e do Bernardo e do Brandão. Obrigado aos dois por terem fornecido aí 2 horinhas aí, basicamente, pra gente conversar. Acho que o pessoal aí teve muita dica, vai ser muito bom pra rapaziada treinar e se dedicar pra corrida de hoje. O pessoal até agradecendo lá nos grupos lá que a gente tá. Então é isso aí, obrigado, Bernardo, parabéns pelo tempo. 1,45 realmente é pra poucos. É um tempo ali que, meus, tá no seu nível, né, cara? Você é ET, você tá ligado disso, a gente não precisa ficar exaltando muito, que você sabe que você é um baita de um piloto. E o Brandão também, além de um baita de um piloto também, técnico pra caramba. Obrigado aos dois aí pelo papo. Talvez semana que vem a gente tenha mais um bate-papo aí. É, Hoje foi mais um teste para a gente ver como é que funcionaria o esquema de podcast, como é que funcionaria esse esquema até a gente conversar, se as pautas elas vão alinhando e tudo mais. Então, fantástico. Eu vou juntar, né, os dois vídeos, colocar no YouTube amanhã para ficar gravado. E aí depois só soltar o vídeo para rapaziada estudar tudo que vocês falaram aqui, porque foi uma aula. Então, fiquem à vontade aí para falar aí esse final.
Ó, eu queria agradecer mais pelo convite também, porque é até uma honra dar uma aula pra uma galera aí. Mas queria agradecer também pelo convite aí, por esse podcast, por esse, vamos dizer, um estreamento, né, de um novo projeto de vocês aí. E é isso. E agradecer o pessoal também que estava assistindo, do chat e da minha equipe GT Fox Race Team. E é isso. Show demais, show demais. Brandão? Bom, agradecer pelo convite. Luiz, foi muito massa, velho. Eu gostei muito. Vou querer voltar, viu? Porque Isso, quando o assunto é pilotagem, coisa técnica, meu filho, eu falo aqui, eu fico com um sorriso de orelha a orelha. Então, isso, é isso que eu quero. Venha. aí qualquer coisa a gente vê aí pra voltar. Agradecer a presença da galera aí que interagiu, ao Bernardo, que é ET demais, entendeu? Bato palma pro cara, porque ele tá chegando num nível de DS4 que realmente é de se bater palma, velho. Eu fico sem palavras às vezes. Enfim, cara, Que isso. valeu, valeu pelo convite. Foi show. Espero que essa iniciativa dê muitos frutos, entendeu? Que mais gente chegue junto, que a galera aprenda, para a gente conseguir ter, de modo geral, uma comunidade no AV aí no Gran Turismo bem mais forte, né? E é isso, velho. Show Até demais, show breve. demais. É isso aí, rapaziada. Então, para finalizar aqui, enquanto a gente vai se despedindo da galera, eu vou soltar mais uma vez a volta do Bernardo, pra gente também já ir se despedindo. Muito obrigado a todos que vieram aí. Tamo junto. Amanhã tá no YouTubão. Valeu, falou. Valeu, até mais.